Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula nós estaremos corrigindo as 3 páginas que eu pedi a vocês. A página 115, questões 1, 2, só que a 2 é somente a letra A. Página 121, questão de número 1 e 2. E página 123, questões 1, 2 e 6. Vamos iniciar com a 115. Questão de número 1. Escreva verdadeiro ou falso para cada afirmativa. Letra A. A Grécia Antiga não era um país, mas sim um conjunto de cidades que tinham tradições comuns, como a língua. Essa questão, ou esse item, está correto. A Grécia Antiga ela não era uma unidade constituída de um país, e sim um aglomerado, um conglomerado de cidades-estado, também caracterizadas como polis. Cada uma tinha características distintas politicamente e economicamente, mas tinham aspectos em comum, como, por exemplo, a unidade territorial onde habitavam ou mesmo a língua. Questão ou item B. Os gregos antigos habitavam o mesmo território onde se situa a Grécia. Queridos, essa questão está falsa, pois, conforme a contextualização histórica, o território grego foi anexando regiões ou mesmo sendo incorporados por outras civilizações, que vai acabar a destoar o princípio de extensão territorial. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o território que hoje é a Grécia não é a mesma constituída do início da formação dessa civilização devido a estruturas de conflitos, de expansão ou mesmo de anexações, ok? Letra C. Todos os habitantes da Grécia Antiga eram considerados cidadãos. Esse item está falso porque eu não posso dizer que todo mundo que habitava a Grécia era considerado cidadão. Só era articulado como cidadão aquele que tivesse nascido nos territórios, ou seja, nas polis. Escravos ou mesmo estrangeiros não poderiam ser classificados como cidadãos, mesmo habitando as regiões. Muito bem. Letra D. O alfabeto grego é um exemplo das trocas culturais entre os diversos povos e sociedades. Essa questão está correta. A Grécia, independente de polis, devido à necessidade de transação comercial, passou a fazer contato cultural com outros povos, como, por exemplo, os povos fenícios. Quem eram os povos fenícios? Os povos que vão criar o alfabeto com o objetivo de facilitar o comércio, mas existiu uma distinção, uma diferença entre o alfabeto fenício e o alfabeto grego. O alfabeto fenício, inicialmente, ele foi constituído sob o surgimento de consoantes, enquanto o alfabeto grego vai assimilar aspectos das consoantes criados pelos fenícios, mas misturar com a criação dela mesma das vogais, fazendo surgir o que hoje nós conhecemos como o nosso alfabeto. Muito bem, pessoal. Questão de número 2, letra A. O que era polis? Cite 2 exemplos que mostram que esse termo foi incorporado ao nosso vocabulário. Nós estamos cansados de averiguar isso, gente. Polis também pode ser classificada como cidade-estado, ou seja, regiões independentes umas das outras, mas que habitam no mesmo território. E como que esse conceito, essa terminologia de polis pode ser caracterizada nos dias de hoje? Nós podemos utilizar, por exemplo, aqui no país, aqui mesmo no Brasil, exemplos de cidades que têm essa finalidade de polis. Polis em grego significa cidade. Por exemplo, Florianópolis, Teresópolis, Petrópolis. São sempre cidades que esse termo polis ainda é utilizado nos dias atuais. Tudo bem? A nossa próxima página é a página 121. Vamos a ela. Página 121. Número 1. Complete em seu caderno o organograma com os diferentes grupos que compunham a sociedade espartana no século V a.C. Nós temos o termo esparciatas e um quadrinho em branco. Vocês têm que dizer nesse quadrinho quem eram os esparciatas, tudo bem? Acima, ao lado, nós temos uma linha em branco e uma descrição em um quadrinho. E ao lado, nós temos outro quadrinho com uma descrição e uma linha em branco. Muito bem. Onde está escrito o conceito de esparciatas, vocês vão dizer que os
esparciatas eram os mesmos que os espartanos, os cidadãos de Esparta, que tinham o direito de ter as melhores propriedades e aqueles que organizavam a estrutura política de Esparta. O quadrinho que está escrito o seguinte: trabalhavam nas terras dos esparciatas na condição de servos. Servo é o mesmo conceito de escravo. E quem eram os escravos em Esparta? É o que vocês vão colocar na linha acima, que eram os ilotas. Tudo bem? E no quadrinho ao lado tem uma descrição dizendo: viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Quem se dedicava a comércio e artesanato e eram descendentes de povos conquistados eram os periecos. Muito bem. Próxima questão é a questão número 2. Crie uma frase para cada item utilizando as palavras listadas. Pessoal, essa questão vai a cargo optativo de vocês. Vocês criam as frases, mas eu posso dar uma luz aqui para vocês. Vamos ver. Letra A, democracia, cidadãos, mulheres. Vocês podem dizer o seguinte: dentro do território da polis de Atenas, as mulheres não eram consideradas cidadãs e a democracia era dada somente para quem era cidadão ateniense. Muito bem. Letra B, educação, Esparta, guerra. A base da educação de Esparta estava baseada no desenvolvimento das guerras, da expansão territorial. Letra C, politeístas, deuses, cívico. Era ato cívico você endeusar deuses politeístas, ou seja, a crença em diversos deuses. Essa criação dessas frases fica a cargo de vocês, tudo bem? A nossa próxima página é a página 123. Vamos a ela também. 123. Só um instante. 23. Muito bem. Número 1. Leia o texto para responder as questões. Para eles, os deuses gregos antigos, a pátria era a sua cidade, não a Grécia. Lembram-se? Formados em cidades-estado. Para cada cidade tinha suas leis, seus sistemas de governo, seus deuses e eram independentes umas das cidades gregas, uma de outras cidades gregas. Da mesma forma que hoje em dia, um país livre é independente de outro. Cidadão não era qualquer um que nascesse ou morasse na cidade, mas apenas os descendentes daquelas primeiras famílias que fundaram o lugar. Somente eles podiam participar das assembleias, votar e defender a cidade nas guerras. Muito bem. Letra A. O que a cidade significava para os povos gregos antigos? O próprio texto relata, gente. Como nós tínhamos a constituição de polis ou cidade-estado, nós não tínhamos um conceito de unidade de país. Logo, cada cidade era vista como a sua pátria. É aquilo que eu defendo para mim. Eu não era considerada a união de todas as cidades-estado, mas eu era considerada cidadã daquela única polis. A minha polis, a minha cidade-estado ou a minha cidade era a minha pátria. Tudo bem? Letra B. A cidade tem o mesmo significado para a sociedade atual? Nós podemos dizer, como por exemplo no Brasil, eu posso esclarecer que todas as cidades de hoje são vistas da mesma forma que as cidades da Grécia Antiga? Não, né, gente? Porque, por exemplo, o Brasil, nós temos uma unidade territorial, nós temos uma democracia que abrange todos os territórios e não somente uma única polis ou uma única região. Nós não somos divididos em cidades-estado, nós somos uma federação democrática. Então a resposta é não. Ok? Letra C. Quem era cidadão na Grécia Antiga? O próprio texto diz também, só era considerado cidadão na Grécia Antiga aquele que nascesse no território da Grécia ou de cada cidade-estado. Tudo bem? Letra D. Quais indivíduos, pelo critério local de nascimento, poderiam ser cidadãos? Só poderia ser cidadão aquele que tivesse a meritocracia, ou seja, aquele que tivesse nascido no território de Esparta, a Grécia como um todo, e, infelizmente, aquele que tivesse o critério econômico superior. Tudo bem, gente? Independente de polis. Muito bem. O que significa ser cidadão nos dias de hoje? Ser cidadão no Brasil nos dias de hoje é você ter a consciência de obter
ter direitos, mas ao mesmo instante eu só passo a ter direitos se eu cumprir os meus deveres como cidadão do meu país, do meu estado. Muito bem. Número 2. Na tirinha ao lado, há algumas referências a deuses e outras figuras míticas gregas. Vamos ler? Aqui, ó, bem aqui, ó, a questão da tirinha. Como está a campanha? Como está indo a campanha? Poseidon está perdendo de lavada, mas todos os outros candidatos têm chance. Os eleitores gostam da visão única do Cíclope. Hermes transmite bem a sua mensagem. Ares e Apolo de seus exércitos, e alguns dizem que Narciso é um candidato atraente. Narciso gosta do apoio que é refletido nas pesquisas e ama o que vê refletido nas piscinas. Isso é questão, ele está falando do conceito de mitologia grega, tudo bem? Letra A. Quais figuras míticas gregas são citadas na tirinhas? São várias, né, gente? O Cíclope, o Poseidon, a questão, falamos do Cíclope também, mas aqui está falando do Apolo, do Narciso, e somente esses, né? Vamos falar um por vez. Poseidon, Cíclope, Hermes e Apolo. São figuras místicas da crença religiosa antiga da Grécia, ok? Sempre reiterando que a estrutura religiosa grega, anteriormente, ela era de cunho politeísta, a crença em vários deuses. Muito bem. Letra B. A qual atividade característica ou elemento da natureza cada uma delas estava associada? Que elemento da natureza cada uma estava associada? Só um pequeno resumo para vocês. Poseidon, ele era caracterizado como o rei ou o deus dos mares, das águas, enquanto Hermes era considerado o deus da festividade, o deus da fartura, que era dado pela natureza. O Cíclope é uma figura mítica que não era considerado um deus, tudo bem? E o Apolo, ele era considerado o deus da beleza, enquanto Narciso ele não chega a ser um deus, mas ele faz parte de uma história da mitologia grega, que ele passou a se apaixonar pelo seu próprio reflexo. É por isso que o rapaz está dizendo isso aqui. Narciso gosta do apoio que ele vê refletido nas pesquisas, quando ele passa a se apaixonar por aquilo que ele vê. E pelo lado da mitologia grega, ele se apaixonou pelo próprio reflexo. Tudo bem? Além da referência, letra C. Além da referência aos mitos gregos, a tirinha representa uma prática política que nasceu na Grécia Antiga. Pessoal, se eles estão falando critérios de pesquisa, eles estão falando de critérios de eleição, a vinda da democracia que surgiu na polis grega. A tirinha fala a critério de vinda de pesquisas, de favoritismo. Isso lembra o quê? Eleições. As eleições garantem a vinda da democracia que surgiu dentro de Atenas. Tudo bem? E nessa questão, nessa página, além da 1 e da 2, eu pedi a questão de número 6. Responda as questões chaves do tema 1 e 2. Letra A. Quais diferenças e semelhanças existem entre a Grécia e a Grécia atual? Antigamente, nós podemos dizer que, como por exemplo, a Grécia de hoje não tem uma estrutura dividida em cidades-estado ou polis, mas, por exemplo, a cidade de Atenas hoje ainda é a capital da Grécia, tudo bem? Ela é uma cidade que ainda existe. E uma outra coisa, o país Grécia como um todo ainda enaltece o seu sistema cultural de enaltecimento da beleza artística, tudo bem? Letra B. O que é democracia? Como ela funcionava na cidade de Atenas? No caso, ele está pedindo o conceito de democracia na Grécia Antiga. A democracia era: todos têm direitos. Não. A camada base, que era a camada popular, tinha direitos, mas esses direitos políticos, eles eram limitados, enquanto grande parte dos privilégios, mesmo com o conceito de democracia em Atenas, permanecia na mão dos eupátridas, ou seja, a camada social que mais possuía mais possuía aquisição econômica.
mas a democracia em Atenas demonstra que vai ser o início da vida dos direitos políticos da camada base da população, só que esses direitos eles eram limitados, não tirando os privilégios da camada alta, que no caso de Atenas eram os eupátridas. Meus queridos, eu espero que a resolução dessas questões tenha sido fácil para todos vocês. Qualquer dúvida nós estaremos sanando nos nossos próximos encontros ou mesmo via e-mail. Um beijo e até mais.